Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso Radiocast. Hoje eu tenho aqui, substituindo o Felipe Miranda, que anda muito faltante nos nossos últimos podcasts. Eu tenho o Richard e a Cris como fiéis representantes aí do grupo de analistas da Empíricos. Vão me ajudar a conversar com o Denis Hershkovich, que é CEO da TOTUS. Pô, o Denis foi meu colega de escola, né? Há muitos e muitos anos atrás, apesar dele parecer bem mais novo do que eu. Parece, né? mesmo, Jojo. Não Desculpa a honestidade. Eu sei. Pra quem tá assistindo a gente é bom, porque fica no imaginário de vocês. Pra quem teve a chance de ver um dos clipes aí, é que eu pinto o cabelo de branco desde muito cedo. Entendi. Pra ganhar um pouco de maturidade. O Denis não precisa disso. Ganhar mais credibilidade, né, Jojo? Exatamente. Mas, então eu já vou abrir contando uma coisa do Denis. Quando a gente devia estar provavelmente na 6ª ou na 7ª série, o Denis sabia todos os países e capitais do mundo, que nem a ONU sabia que existiam tantos países. Eu não sei se você ainda tem isso, né? Ou passou isso aí de geração para geração, mas eu lembro que... Ainda tenho, Jojo. Então a gente, ao longo do podcast, a gente testa um aqui. Vou procurar no Google, um bem difícil, vamos ver se ele pega. E, então... pode perguntar capital, área geográfica e população. Pô, tá vendo? Nossa! A gente tinha aqueles almanac que abriu, né? Sabe? Ele engolia num mundo que não existia celular. Você queria ser diplomata, alguma coisa assim? Não, o meu mais velho pegou a mesma mania e a gente agora, é muito engraçado, a gente descobriu que dava para comprar um kit de mini bandeirinhas com 220 bandeirinhas de todos os países do mundo. E aí a gente comprou. E aí a gente organizou todas elas pelo tamanho do PIB de cada país. Você tá maluco? E a gente tem que refazer com o tamanho de cada país, com a população de cada país. Com isso eles vão aprendendo. Para quem tá ouvindo e é mais novo, isso era o que a gente fazia quando não tinha internet, entendeu? Não tinha celular, você tinha que se divertir com a almanac abril e outras informações. A Barça. Uma outra coisa que eu lembro também é que, uma vez você teve, acho que por picada de abelha ou de formiga, você quase teve um choque anafilático, uma coisa mais séria, né? Espero que desde lá você não tenha tido outros... Sim, eu tinha isso com formiga. Espero que não tenha tido outras intercorrências aí no meio nos últimos anos. Eu li, Jojo, que conforme você vai ficando velho, o teu sistema imunológico ele vai diminuindo. E o risco de choque anafilático diminui. Então, hoje eu posso tomar a picada que não me acontece muita coisa. Que bom. Então, pronto, já contei duas. Vai guardando mais umas aí para eu poder correr da nossa conversa. Ao longo da conversa atrás era só para quebrar o gelo, para deixar ele mais tranquilo aqui com o ambiente. Mas, Denis, cara, eu vou te mandar a primeira pergunta, que é um pouco... conta um pouco da tua trajetória, né? Eu conheci você lá no colégio, quer dizer, como é que você chegou aí a esse cargo de CEO, talvez de uma das, se não a mais importante, uma das mais importantes empresas de tecnologia aí listadas na Bolsa Brasileira e né, e a gente vai falar com certeza ao longo dessa conversa com uma sede aí de crescimento importante para o Brasil. Ô, Denis, e se você quiser falar alguma coisa da história do Jojo também, essa é uma boa oportunidade. Não, o que eu me lembro muito bem é que o Jojo, primeiro, ele era um baita goleiro, então era talvez o melhor goleiro lá da nossa série. Não sei se continuou depois com isso, mas goleiro eu lembro que ele era muito bom. E lembro também que ele era um ótimo aluno de matemática, possivelmente o melhor ou um dos melhores ali da nossa série também. Então isso eu também me lembro que ele mandava muito bem. Eu, por outro lado, em matemática era terrível, eu era muito bom de história e geografia, história judaica também, mas no matemática eu era terrível. E depois eu fui virar CFO, que é uma ironia da vida, né?
Mas olha, a minha história, ela é uma história talvez muito ligada a tentar conseguir, de alguma forma, crescer rápido, né? Eu sempre tive isso na cabeça de que eu queria crescer e crescer rápido, né? E aí eu fui tentando uma série de caminhos que não necessariamente deram certo, né? Mas que no final deram certo, porque mesmo quando o caminho que eu escolhi me levou exatamente para onde eu queria, pelo menos me gerou algum tipo de aprendizado e foi me gerando também uma rede de contatos, de relacionamentos e que acabou me ajudando de alguma maneira a chegar onde eu cheguei. Então, eu me formei em propaganda e marketing na ESPM, ali no final de 94, 95. E aí eu fui tentar trabalhar no mercado financeiro, né? A maluquice, quer dizer, formação, propaganda e marketing, nada a ver com o mercado financeiro, mas eu achava naquela época que o mercado financeiro era um atalho para conseguir chegar onde eu queria rápido, né? Não deu muito certo, porque naquela época ali, 96, 97 e tudo mais, aconteceram aquelas crises de Rússia, Ásia e tudo mais. O pessoal mais novo provavelmente não viveu isso, mas tenho certeza que o Jojo viveu. E aí eu acabei desistindo disso. Eu falei, pô, posso até me dar bem, mas vou morrer cedo, talvez, né? E eu também não queria dar certo e morrer jovem. E aí eu voltei para o marketing, mas eu também, no marketing, cheguei à conclusão, eu voltei, fui para a Unilever, eu cheguei à conclusão de que ia demorar demais, né? Uma empresa muito grande, com muita burocracia, eu achava que ia demorar demais. E aí surgiu a oportunidade ali em 99 de fundar uma empresa de internet, foi a primeira onda de internet no Brasil, e eu aproveitei essa onda e fundei essa empresa, se chamava Gibraltar.com, era um concorrente do Mercado Livre, por exemplo. Foi um tremendo sucesso no começo, mas depois veio o crash da Nasdaq ali no começo de 2000, e praticamente todas as empresas dessa primeira onda acabaram desaparecendo e a Gibraltar foi uma delas, né? Ela era um rochedo não tão sólido assim quanto o rochedo de Gibraltar, mas ali foi um aprendizado gigante, né? Eu, muito jovem, eu tinha acho que 24 anos, 25 na época, eu já tive uma exposição de mercado e estabeleci uma rede de relacionamentos muito poderosa, e isso foi me ajudando nos desafios seguintes, né? O principal desafio seguinte foi entrar na Lynx, que na época que eu entrei era um negócio muito pequenininho, tinha talvez aí menos de 100 funcionários, faturava possivelmente menos de 10 milhões de reais por ano, mas como eu brinco, era uma padaria que tinha um pãozinho gostoso já, né? E aí eu ajudei com outras pessoas lá a transformar esse negócio num negócio muito grande, até que a gente levou ele para um IPO, ali no final de 2012, comecinho de 2013. Continuei lá por mais 5 anos depois do IPO, até que eu resolvi sair, porque eu, na minha cabeça, estava convencido já de que eu estava preparado para ser o CEO de alguma empresa, né? E resolvi sair para ver se alguém mais concordava comigo de que eu estava pronto. E, afortunadamente, alguém concordou e acabei vindo aqui para a TOTVS no final de 2018. Estou aqui, então, praticamente há 3 anos. Antes, eu tenho uma pergunta mais específica, mas queria que antes se apresentasse a TOTVS, porque por ser uma empresa B2B, talvez boa parte aqui da nossa audiência não esteja muito familiarizado com a empresa. E aí a gente vai se aprofundando nisso. Legal. Olha, a TOTVS ela é uma empresa que nasceu criando o que se chama um ERP, né? O ERP, para quem não conhece, é um software que, na maioria das vezes, tem uma suíte completa de módulos que permitem uma empresa fazer a gestão dela do começo até o fim, né?
Então, uma empresa que precisa ter lá um módulo financeiro, onde ela vai controlar a tesouraria, quanto vai receber e a pagar, onde você vai ter todo o controle fiscal, né? Entrada e saída de notas e por aí vai, onde você vai ter todo o controle orçamentário, controle contábil, tudo isso, obviamente, interligado. Você vai ter toda a parte de vendas, você vai ter toda a parte de estoques, de produção, RH. Então, todos esses processos de uma empresa, eles estão contemplados dentro desse software chamado de software de ERP, né? E a TOTVS é disparadamente a principal empresa nesse tipo de produto, né? A TOTVS tem aí hoje por volta de uns 50% de market share. Claro que o ERP ele é um produto que começa a fazer sentido a partir de um certo tamanho de empresa, né? Quando você tem uma empresa muito pequenininha, você não tem uma complexidade operacional que exija um software como esse para você administrar o teu negócio. Mas, a partir do momento que você começa a ter mais de um funcionário, a partir do momento que você tem uma formalidade no teu negócio, o sistema de gestão, o sistema de ERP começa a fazer sentido. A TOTVS, ela hoje trabalha com mais ou menos 40 mil clientes no ERP. Esses 40 mil clientes giraram em torno de mais ou menos 2 trilhões de reais em receita nos últimos 12 meses. Isso dá aí por volta de uns 25% do PIB do Brasil, né? A gente atua em basicamente todos os segmentos da economia. O foco da TOTVS é muito na pequena e média empresa, ou seja, caras que vão de um faturamento anual a partir de uns 5 a 10 milhões de reais até um faturamento de uns 500 milhões de reais por ano. Claro, a gente também tem uma unidade de negócios que a gente chama de Large Enterprise, que tem aí alguns milhares de clientes muito maiores do que esses 500 milhões, né? 1/3 das empresas listadas na Bolsa são nossos clientes. Agora, isso era a TOTVS até 3 anos atrás, né? De 3 anos para cá, a gente começou uma estratégia muito forte de construção do que a gente chama de um ecossistema de 3 dimensões, que está permitindo a TOTVS ir muito além do ERP, né? A gente olhou para o nosso mercado, a gente olhou para a relação que a gente tem com o nosso cliente e a gente entendeu que haviam 2 adjacências importantes que a gente poderia cobrir. A primeira delas em TechFin e a segunda delas no que nós chamamos de Business Performance. E hoje a TOTVS, depois de alguns M&As, algumas parcerias e alguns desenvolvimentos orgânicos, ela já é uma empresa que realmente vai muito além do ERP, já tem aí mais de 15% da receita dela vinda desses novos negócios. Então, essa, em rápidas pinceladas, é a TOTVS. Aproveitando, assim, vocês fizeram um follow-on bem recentemente, né? E aí, entrando mais nessa mudança um pouco, né? E explorando novas avenidas aí de crescimento, como que deve ser o perfil aí das novas aquisições, ou até de crescimento estratégico, para onde vai o futuro assim da empresa, segundo o planejamento? O nosso pipeline de M&A ele é muito amplo, né? Na hora que a gente abriu esse leque e se expandiu além do ERP, a gente passou a ter uma quantidade de oportunidades que é muito grande, muito mesmo. A gente tem hoje possivelmente mais de 100 possibilidades, targets dentro do nosso pipeline, e esses targets eles cobrem realmente as 3 dimensões. Então, a gente tem coisas que vão endereçar, por exemplo, necessidades específicas funcionais dentro do ERP, né? A gente tem também, ainda dentro da dimensão de gestão, como a gente chama, onde está o ERP, eventuais aquisições que podem ampliar ou fortificar a nossa presença em alguns segmentos da economia, né? E aí, claro, quando a gente olha para essas novas dimensões de TechFin e de Business Performance, boa parte dessas oportunidades de M&A vem daí, né? E aí nós estamos falando tanto de ampliar o portfólio em TechFin, quanto também expandir, eventualmente, o número de soluções que a gente tem dentro de Business Performance.
Um exemplo que eu posso te dar em relação a business performance é o e-commerce, né? A gente tem hoje uma joint venture com a Vetex, onde a gente tem a exclusividade de venda da solução da Vetex para clientes de gestão TOTS. Esse é um negócio que está crescendo exponencialmente para nós. E a gente já vê uma parcela importante dos nossos clientes de e-commerce nos cobrando, no bom sentido, para a gente ir além da plataforma de e-commerce, ajudá-los com mais soluções, além do que a gente chama do carrinho de compras, né? Então, esse é um tipo de negócio onde novos M&As podem acontecer. Mas é só um exemplo entre, 12, 13 que eu poderia te dar aqui. Agora, você tocou em M&A, aí eu queria lembrar uma coisa aqui, misturando um pouco de história do passado, mas também entender como é que fica essa dinâmica, né? Porque empresas capitalizadas, né, que estão na bolsa e estão capitalizadas, nessa hora de M&A, e especialmente nesse momento de solavanco na economia, que foi aí os últimos 2 anos, acabam tendo uma vantagem, né? Quer dizer, e no começo do ano teve uma briga, uma boa briga aí, né, entre TOTUS e Localweb, pela RD Station, né? Eu queria que você contasse um pouco, não especificamente o dubis da RD Station, que aí provavelmente Cris e Richard talvez queiram saber mais detalhes, mas mais um pouco do como é que é essa dinâmica, quer dizer, como é que é a decisão de escolher uma empresa nessa linha que você falou de pegar para expandir o seu negócio ou para consolidar uma posição, e aí depois e dinheiro para burro, né? E como é que é um pouco desse processo decisório, né? E aí o parênteses só que eu faço é que, gente, alguma coisa tecnológica tinha na água do colégio, né? Porque a Localweb foi fundada também por um amigo nosso, né? Que estudava na mesma escola, entendeu? Então, e ele era, com certeza, ele era pior aluno do que eu e o Denis disparado, entendeu? Porque nem nas aulas de história, nem nas de matemática, entendeu? Ele ia bem, né? Tem gente que acha até que o colégio tinha que ter o nome dele, mas brincadeiras à parte com o meu grande amigo Cláudio Gora, se estiver ouvindo a gente, você sabe que é do coração, né, Gorinha? Mas... Não tem dúvida. O Gora era dos piores alunos da nossa série, sem dúvida nenhuma. É uma prova, né? Não era o Lula que dizia no passado que eventualmente você não precisa ir para a escola e tudo mais. O Gora é uma prova de que você pode ir para a escola e não ser um bom aluno, e mesmo assim você tem alguma chance de ser um cara muito bem sucedido. Mas, dito isso, olha, a escolha pelo M&A, ela na minha visão, principalmente no caso de tecnologia, ela é uma decisão muito por um lado, time to market, né, que tem um peso muito importante. Muitas das oportunidades que a gente vê, elas têm um tempo para você tentar aproveitar, e se você demorar demais, você efetivamente perde aquela oportunidade. Então, o M&A acaba sendo um grande atalho para você poder aproveitar a oportunidade no tempo certo, né? E o segundo grande fator, ele é o capability mesmo, a capacidade de você conseguir desenvolver aquilo sozinho. E muitas vezes você não vai conseguir desenvolver aquilo sozinho, seja porque você não tem expertise, seja porque você não vai conseguir trazer essa expertise no tempo, de novo, né? Aí falando de time to market, no tempo adequado, seja porque você chega à conclusão de que o risco de você tentar desenvolver isso dentro de casa é ainda maior do que o próprio risco de você comprar alguém, e até o próprio custo eventualmente pode ser maior também. Então, o M&A ele acaba sendo esse grande atalho, esse acelerador de exploração de oportunidades. Isso quando você está querendo expandir para negócios novos, né? Que é uma boa parcela do que a gente faz aqui com o M&A. O outro ângulo que a gente também se aproveita é você, eventualmente, consolidar uma presença dentro do mercado, buscando algum tipo de sinergia importante, principalmente no aspecto de custo, né? Então, quando você já opera num determinado negócio, mas você tem alguma outra empresa que vai te dar uma massa crítica maior,
uma capacidade de diluição da tua estrutura de custo maior, muitas vezes, dependendo, obviamente, do preço, uma aquisição também é uma ótima resposta para você. Denis, você mencionou na pergunta anterior, né, um pouquinho de como era a TOTVS de 3 anos atrás, como é a TOTVS de hoje e como que foi feita essa construção, né, a partir agora dos M&As. Eu queria a tua ajuda para entrar num tema que, primeiro que essa é uma mudança difícil de fazer em termos operacionais, né, você mudar estruturalmente o teu negócio, sendo que você tem um business muito bom ali, um business que você é líder, que você tem o maior market share, igual você comentou. E você tem o outro lado também, que às vezes é muito difícil contar essa história, né? Eu acompanho aqui pra gente o setor de software no exterior, e tem várias dessas brigas em que você tem um incumbente que tá fazendo uma transição e você tem novos entrantes nesse mercado. Uma que eu acompanho bem de perto, que é Splunk versus Datadog, né? Então, de um lado você tem um cara ali que é um player novo, um player nascido, 100% digital, que tá fazendo um pouco mais de $1 bilhão de receita anual, e o mercado paga 30 vezes vendas nesse cara. Aí do outro lado você tem um incumbente, que faz o mesmo $1 bilhão anual em cloud, tem mais $1,5 bilhão no business legado e vale 50% menos do que o outro cara. E o mercado parece que sempre penaliza as empresas que estão na transição por terem um legado que foi e é rentável em muitos casos, igual o caso de vocês. Eu queria saber se você consegue me ajudar a pensar numa heurística, alguma coisa que possibilite a gente a identificar quando que o incumbente está sendo um pouco penalizado ou a capacidade dele de se reinventar está sendo muito subestimada pelos investidores. Então, eu acho que a resposta está no fato de que realmente o legado, em algumas situações, ele pode ser um problema mesmo. Isso é real. Você imagina, por exemplo, você construir uma cidade do zero versus você querer mudar completamente uma cidade que já existe, já tem pessoas morando nela, empresas funcionando e tudo mais. É um trabalho proporcionalmente mais difícil. Agora, o que acontece em momentos de muita euforia, né? Muita liquidez, juro muito baixo, o povo querendo buscar retorno em qualquer lugar, é que muitas vezes o investidor ele desconsidera o fato de que você construir um negócio meio que do zero embute um risco gigante daquele negócio nunca chegar a ser a cidade que aquela outra já é, né? E você, eventualmente, dependendo do múltiplo que você está pagando, você já está pagando considerando que aquela cidade já está pronta e já está rodando no máximo possível de eficiência. E aí, óbvio, né, que quando você espera um tempo longo o suficiente para ver se a cidade vai estar pronta realmente ou não, muitas vezes essa cidade não vai estar pronta e você vai ter uma decepção enorme e aquela empresa vai ter um grau de desvalorização gigante. Então, eu acho que a coisa está mais ligada à dinâmica do próprio investidor do que à dinâmica da empresa, né? Eu posso dizer que aqui na TOTVS a gente tem essa cidade pronta e nós estamos reformando a cidade que já existe e expandindo ela. Se o investidor consegue dar perfeitamente o devido valor para isso versus alguém que está tentando construir uma cidade do zero, acho que não. Acho que ainda há uma diferença importante, mas ela está mais ligada, na minha cabeça, ao fato do cara, no momento de euforia, desconsiderar os riscos que existem dessa cidade nova nunca chegar bem próximo de onde se imagina que ela chegaria, entendeu? Um grande questionamento sempre com relação ao negócio de RP, principalmente, era a questão da concorrência com as gringas, né? A maior parte, acho que, das grandes empresas são estrangeiras. Essa alta do dólar, por exemplo, favorece vocês nessa negociação? Como que está o ambiente concorrencial com essas empresas? Queria um update mais em relação a isso. Legal, Cris. Sim, o dólar mais alto, nesse aspecto em particular, ele ajuda um pouco sim, porque uma SAP e uma Oracle, que são essas duas principais empresas para grandes contas, né? Elas são focadas em grandes empresas, elas acabam sofrendo mais. Em algum momento, elas precisam ter um ajuste na tabela de preços delas, e a gente não necessariamente. Então, sim, é um fator. Agora,
para o país como um todo, provavelmente o câmbio está extremamente desvalorizado, não é necessariamente a melhor coisa. Então, eu diria que se eu pudesse escolher entre ter uma taxa de câmbio mais próxima de uma normalidade, com um grau de estabilidade grande, eu seguramente escolheria isso, e não a gente ter a pequena vantagem, de vez em quando, de ter uma tabela de preços um pouco mais competitiva. Tá certo. E com relação à concorrência mesmo, o público-alvo de vocês, as empresas-alvo, os clientes, eles são muito... assim, o tamanho da empresa já segmenta muito. Como que está a concorrência, assim, em geral, no mercado endereçável? Não, é exatamente isso que acontece. A gente tem, se você olhar a pirâmide de porte das empresas, a concorrência muda conforme você vai subindo nessa pirâmide. Então, no topo, empresas multibilionárias em termos de receita, a concorrência é exatamente com esses 2 players internacionais. Quando você desce um pouco para pequena e média empresa, caras que faturam menos de 1, 2 bi por ano, aí a concorrência principal é com outras empresas nacionais, que aí são muitas vezes empresas de nicho, né? Empresas que são focadas em um determinado segmento da economia, porque o software de ERP, ele tem essa característica também de, em muitos aspectos, ele ter especificidades dependendo de cada segmento. Então, o software de gestão para manufatura é diferente do software de gestão para varejo, que é diferente do software de gestão para serviços em geral. Então, o que a gente acaba tendo muitas vezes é uma concorrência mais forte, segmentada, nichada nesses clientes pequenos e médios. Denis, você estava comentando das diferenças, né, do software de gestão quando a gente fala de diferentes setores, então metalurgia, indústria, varejo. E aí me veio na cabeça a concorrência também, o Jojo mencionou da RD Station, só que antes teve a Lynx também, né? E você tem uma história muito longa na Lynx, deve conhecer aquela empresa como poucas pessoas conhecem, né? E teve essa disputa entre a TOTUS e a Stone. Não sobre a disputa em si, mas sobre a oportunidade, né? Que hoje a Lynx é a líder em software para varejo. E imagino que tem outras inúmeras oportunidades de verticalização que vocês também devem estar pensando. Uma pergunta mais aberta, então... quais setores, na tua visão, ainda são os menos digitalizados, os menos tecnológicos no geral, e você acha que tem grandes oportunidades? E se você pudesse ajudar até a tentar aí um chute educado de dar o tamanho dessas oportunidades para a gente conversar um pouco? Olha, na prática, o varejo acaba sendo o que mais está digitalizado, porque na hora que ele tem que ele tem o consumidor final o tempo todo em cima dele, ele está sendo e foi obrigado a se digitalizar mais rápido do que outros, né? O consumidor, a pessoa física, ela tem uma pressão sobre a empresa grande. Então, o varejo já está num grau de digitalização muitas vezes maior do que outros segmentos. Quando você compara, por exemplo, uma manufatura, quando você compara o agro, claro que eles estão numa jornada e estão melhorando, mas, por exemplo, manufatura 4.0 ainda tem uma penetração baixíssima num país como o Brasil. Quando você olha as aplicações de tecnologia dentro do agro, são raros as empresas que também têm um grau de aplicação de Big Data, de interligação entre software e hardware grande. Quando você vai para serviços, de maneira geral, a mesma coisa. Então, eu diria que, de maneira geral, boa parte dos segmentos da economia ainda tem um grau de digitalização baixo. Agora, a gente tem visto o nível de investimento subindo, tá? Uma parcela razoável do nosso crescimento e da aceleração desse crescimento nos últimos anos, mesmo durante a pandemia, vem exatamente disso, de uma tentativa das empresas em todos os segmentos de tentar fechar o gap que foi gerado aí nos últimos anos com um grau de investimento menor do que deveria. Na função de CEO, quer dizer, você tem um board para responder, né? Mas você tem principalmente os acionistas da empresa para responder, né? E a gente vive um período aí
de recorde de participação de pessoas físicas na Bolsa, né? O setor de tecnologia é um setor novo, né? Recém-chegado na Bolsa, de certa forma, né? Até pouco tempo atrás não tinha nem representante na Bolsa, de uma certa forma. E foi um dos setores que tiveram aí né, no meio da pandemia, tiveram um momento de glória, depois acabaram rotação setorial, sofrendo com todo mundo. Esse ano está um ano mais difícil. Mas eu queria que você contasse um pouco de como é que é esse embate, né, entre tocar uma empresa que tem o seu dia a dia, né, e seu planejamento, com tocar essa relação, quer dizer, né, essa relação com os sócios da empresa do dia a dia, que às vezes não entendem essa dinâmica de tempo, né? Quer dizer, estão importando com ver o preço da ação hoje, mas não estão vendo potencial de crescimento. Como é que tem sido essa experiência para você e o que você gostaria de falar para quem está nos ouvindo, que com certeza tem acionista nos ouvindo aí? Olha, Jojo, eu acho o seguinte, eu discordo que exista uma grande divergência entre interesses de curto, médio e longo prazo, ou entre uma companhia listada e o acionista. O que existe, na maioria das vezes, é uma dificuldade de comunicação. E, na maioria das vezes, essa dificuldade de comunicação, na minha opinião, vem da própria empresa, né? A empresa deveria ter clareza no que ela conta para o seu acionista, né? Ela não deve criar ela mesma espuma, e ela também não deve desconsiderar que as pessoas eventualmente vão pensar na espuma. Então você tem que tocar a tua vida, tem que tomar as suas melhores decisões sempre e ter a habilidade de comunicar isso da maneira correta e gerar a expectativa correta no teu acionista, né? Eu brinco que a gente tem uma lousa aqui, onde a gente tem aquela equação. Eu nunca fui bom de matemática, como eu disse, mas tem uma equação que a gente desenvolveu aqui, que é felicidade é igual a realidade menos expectativa, né? O que acontece é que muitas vezes as empresas têm uma dificuldade enorme de comunicar e administrar a expectativa que elas mesmas geram. E quando você tem dificuldade de fazer isso, não adianta achar que o mercado não vai eventualmente criar ele mesmo as expectativas dele. Então, de novo, acho que as coisas estão totalmente interligadas e é trabalho da empresa, sim, gerar um trabalho de comunicação que administre corretamente esse grau de expectativa, tanto no curto quanto no longo prazo. Não dá nem para você considerar que o acionista é o único stakeholder que você tem, como também não dá para considerar que o acionista não é stakeholder. Ele é mais um stakeholder super importante dentro de tudo que você faz. Se você tiver um cara absolutamente desalinhado do ponto de vista de expectativa, você vai ter, em algum momento, algum grau de punição bem importante e, na minha modesta opinião, merecido, porque administrar a expectativa do acionista é parte do trabalho da empresa. Geralmente, quando a gente pensa na indústria de software, e aí você mencionou até seus dois grandes concorrentes globais, em muitos casos, quando a gente fala trabalhar na base desses caras, a gente está falando em outras oportunidades de venda, né? Quase ciclos de vendas novos. Então, você pensa a TOTVS de 3 anos atrás, a SAP, a Oracle, é aquela suíte imensa de produtos, né? Em que você tem o desafio de, uma vez que você penetrou, que você entrou naquele cliente, você vender novos produtos para esse cliente. Você vendeu ERP, você quer vender recursos humanos, você quer vender compras, você quer vender outros softwares diferentes, são outras áreas diferentes. E vocês tiveram lá atrás essa sacada muito legal de como que a gente melhora a monetização do business de ERP. E aí veio a aquisição da Supplier, que eu achei um ponto de virada muito legal na história da TOTVS. Queria que você explicasse um pouco, primeiro, como essas duas coisas diferem, né? Esse mindset super tradicional e como que é essa virada para a Supplier, e o que é esse negócio hoje dentro da TOTVS, como é que funciona? No fundo, a gente
quando a gente decidiu fazer essa estratégia, construir esse ecossistema de 3 dimensões, onde Techfin foi a primeira aposta e a Supplier foi a primeira aposta dentro de Techfin, ela veio de dois aspectos muito importantes. O primeiro, mudanças tecnológicas e regulatórias de mercado que permitiram que uma empresa de software, por exemplo, pudesse atuar em serviços financeiros, né? Se qualquer um desses dois aspectos não tivesse melhorado, isso não seria possível, né? Regulatório e tecnológico, mas também veio de um elemento nosso aqui, que é o elemento do relacionamento com o nosso cliente, né? Você pega uma empresa como essas internacionais, que são focadas em contas muito grandes, né? Como eu falei, empresas bilionárias, você acaba tendo um modelo de negócios onde a empresa não tem um grau de relacionamento tão próximo com o cliente. Uma SAP, uma Oracle, por exemplo, o modelo delas é um modelo onde elas têm parceiros de negócios que fazem a venda, fazem a implementação e que tocam o cliente no dia a dia, né? A nossa vida, por ser focada na pequena e média empresa, ela é bem diferente. A gente tem uma operação que a gente chama de uma operação vertical. Eu sou o responsável, a TOTVS é a responsável por vender, implantar e atender, suportar o cliente depois que esse cliente já está funcionando. Esse grau de proximidade com o cliente te dá a capacidade de ir avançando na cadeia de valor daquilo que você faz para ele, né? Eu já falo com uma série de interlocutores dentro desse meu cliente, eu já tenho dezenas de pontos de contato com cada um desses clientes todos os anos. Então, essa proximidade nos dá essa habilidade de começar a entender um pouco mais do que é o negócio do cliente, começar a perceber que ele tem uma série de outras dores dentro do negócio dele e que, eventualmente, as mudanças regulatórias e tecnológicas vão permitir a gente criar uma jornada para esse cliente, no caso específico da Supplier, de crédito, né? Melhor, muito mais integrada com o sistema de gestão, que é onde ele está tendo os insights e onde ele está tomando a decisão se ele vai precisar daquele crédito ou não, além de estar podendo também, através dessa jornada, gerando uma quantidade de Big Data importantíssima, que no final do dia vai dar para essa empresa, para esse nosso cliente, uma condição de aprovação de crédito e, muito possivelmente, de taxa muito mais competitivas do que se a gente não tivesse usando esses dados que estão lá dentro do ERP. Então, acho que é a combinação desses elementos todos que nos fez caminhar para essa decisão de comprar a Supplier e entrar dentro do mundo de crédito. Em relação ao home office, mudando um pouco aí, eu imagino que sobre como vocês atuam na tecnologia, né? Provavelmente vocês já tinham uma prática maior de home office. Eu queria saber como que vocês lidam com isso historicamente, após a pandemia, se algo mudou. E indo mais para essa parte de talentos, né? Eu acho que tem uma certa corrida aí aos talentos de tecnologia. Se isso tem feito pressão de custos para vocês, né? Se tem alguma dificuldade de achar talentos de tecnologia, ou se o home office facilitou isso, ou enfim, né? Indo mais para essa parte realmente de pessoas e do pessoal que vocês contratam, como que está essa dinâmica e se mudou alguma coisa com a pandemia. Não, maravilha. Olha, sim, a gente já tinha um certo grau de flexibilidade aqui no trabalho antes da pandemia, principalmente nas áreas de desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, né? Essa prática já era bem mais comum. Então, para nós, a adaptação para esse modelo, pelo menos até aqui, quase que totalmente remoto, eu não vou dizer que ela foi fácil, mas ela foi proporcionalmente bem mais fácil do que para outras empresas. A gente segue, como eu acabei de falar, no modelo basicamente todo remoto, né? Eu, particularmente, venho no escritório todo dia há mais de um ano, mas eu sou uma das pouquíssimas exceções na TOTVS, né? A esmagadora maioria segue trabalhando remoto, e a gente provavelmente vai caminhar para um modelo híbrido
com uma parcela que não é pequena das pessoas trabalhando no modelo remoto mesmo, principalmente nessa área de pesquisa e desenvolvimento. Não me pergunta exatamente como isso tudo vai funcionar, porque eu não tenho a resposta ainda. Acho que na prática ninguém tem, né, essa resposta, vai todo mundo testar. Como eu tenho brincado, todo mundo fala do híbrido, mas na verdade todo mundo trabalhou até aqui no modelo tradicional ou no modelo novo, totalmente remoto. Híbrido mesmo, eu não conheço ninguém que esteja trabalhando há um tempo que já permita tirar conclusões. Então, no fundo, ninguém sabe direito como é que vai ser isso. Agora, sobre talentos em geral, claro que está mais difícil, né? O mercado está aquecido. Tecnologia, em particular, hoje virou objeto de desejo para praticamente qualquer tipo de empresa. Hoje, todo mundo, de alguma maneira, quer se posicionar e quer dizer que é uma empresa de tecnologia, então, natural que os profissionais de tecnologia estejam bem demandados. Agora, a TOTVS é a principal referência nesse mercado, então, do ponto de vista de atração, retenção de talentos, eu diria que a gente continua tendo uma boa habilidade de segurar as nossas principais pessoas e continuar trazendo boas pessoas. Agora, eu tenho preocupação sobre o déficit de pessoas no Brasil como um todo? Sim, existe um déficit enorme. Possivelmente hoje a gente deve ter aí algumas centenas de milhares de vagas potenciais em tecnologia que não são cobertas por falta de pessoas com o conhecimento apropriado, né? Então, essa é uma grande preocupação e a gente vem investindo bastante já há muitos anos para tentar ajudar a fechar esse gap. A gente tem, por exemplo, o IOS, que é o Instituto da Oportunidade Social, que é um investimento que a TOTVS faz há mais de 20 anos na formação técnica, em tecnologia mesmo, de milhares de jovens que não têm oportunidade de serem treinados. Agora, precisa que mais empresas e precisa que, naturalmente, os governos aí em todos os níveis aumentem esse investimento, porque o gap é gigante. E não tem um setor que pague melhor do que o setor de tecnologia na média. São remunerações muito acima da média brasileira. Eu lembro quando... Acho que foi bem no começo da TOTVS, né? A propaganda no rádio era TOTVS, com V, né? Que era, né? TOTVS em latim quer dizer tudo, mas isso deve ter trazido... Isso ficava na cabeça, assim, eu nem sabia o que era TOTVS, mas eu sabia que era com V. Que era com V. Né? Porque era, né? Porque era no mundo, quando começou a internet, né? Tipo, as pessoas tinham que explicar, né? Aí, até hoje eu vi uma propaganda no rádio, a pessoa, tipo... Tava lá, tipo, soletrando como é que era a palavra, porque senão hoje cai no coisa. Então eu queria encerrar, Denis, abrindo aí o espaço para você falar o seguinte, né? Eu até vi um texto onde fala que o nome combina bastante com a TOTVS, né? Que é uma empresa que significa tudo e que quer tudo, né? Então, pô, teu recado final aí pra gente e pra quem tá nos ouvindo, que mais cabe aí nesse mundo TOTVS? Legal. Bom, pessoal, antes de mais nada, quero agradecer aí pela oportunidade de estar falando aí com milhares e milhares e milhares de pessoas. Acho que a mensagem principal é que a nossa jornada nessa construção desse ecossistema, ela está no começo. A gente ainda tem um espaço muito importante de evolução, tem muita coisa que a gente ainda precisa fazer. A nossa intenção é que o nosso cliente, daqui a algum tempo, ele genuinamente olhe para a TOTVS e entenda que nós somos um one-stop shop de tecnologia para eles, né? A gente ainda está um pouco distante disso, por isso que eu digo que é uma jornada onde a gente ainda tem um caminho longo a perseguir. Agora, dito isso, está muito claro que a gente já entrou dentro do trilho certo, né? Que o nosso trem já saiu da estação, mesmo que ainda faltem várias para a gente chegar na parada final. Então, acho que é continuar nesse ritmo de execução muito forte que a gente tem, aproveitando, no bom sentido, a mudança tecnológica que o mundo inteiro tem vivido e que praticamente qualquer empresa, de qualquer tamanho,
em qualquer segmento da economia precisa passar. As empresas precisam ter clareza de que essa disrupção e essas mudanças que a tecnologia estão trazendo vão afetar absolutamente qualquer um, e quem não se mexer cedo vai acabar sendo atropelado. E a TOTVS está aqui exatamente para ajudar toda e qualquer empresa no mercado a se preparar e, na medida do possível, aproveitar esses desafios e essas oportunidades que essas mudanças tecnológicas estão trazendo. Muito bom, muito bom. Bom, super obrigado aí pelo teu tempo. Ó, eu achei aqui na internet um quiz com as capitais mais difíceis do mundo. Quer testar? Manda, vamos ver. A primeira pergunta era do Canadá, eu acertei, então não vou fazer, porque se eu acertei é porque é fácil. Qual é a capital da Bulgária? Sófia, para. Tem 4 opções aqui. O Enem, é do Enem. Eu não sei se isso vai dizer alguma coisa. Qual é a capital da Bélgica? Da Bélgica? Sério mesmo? Pô, é o Enem. Eu não sei se isso é um sinal de qual o grau de dificuldade. Couve de Bruxelas. Couve de Bruxelas. Pô, o Enem vai me mandar uma bolsa aqui. Capital da Austrália. Pô, se essas são as mais difíceis do mundo... Porra, meu. Esse é o nome do cavalo do meu filho mais velho, Canberra. Canberra. Boa. Eu tenho parente na Austrália, então essa eu sabia. Qual a capital da Nigéria? A Nigéria? Bom, era Lagos, hoje virou... Pegaram outra, que é Abuja, se não me engano. Abuja, tá vendo? Caraca, eu tô vendo as tá opções, maluco. eu tô vendo as opções. Qual a capital do Vietnã? Do Vietnã? Hanoi. Hanoi. Ou Ho Chi Minh. Não, Hanoi. E da Bolívia? Da Bolívia, La Paz. Tá Mas fácil. também podem colocar como Sucre capital administrativa. Sucre era a resposta certa. Eu corri aqui, apertei antes dele completar. Então, Que é o tipo do país que tem mais de uma capital. boa. E Benin? Qual é a capital do Benin? Benin? Peraí. Benin é... Liga pro filho que... Não, peraí que eu já te dou. Benin, Ó, quem tá eu ouvindo, tinha a gente tá vendo ele não tá colando, tá? A gente tá com ele... Não tô aqui olhando no pra vídeo. câmera. Não tem nenhum negócio aqui do lado do quadro já com... Puta, Benin, você me pegou, esqueci. Porto Novo, não. Deixa eu tentar. Porto Novo, é isso aí. É que eu tô com as opções, eu não vou dar as opções pra não facilitar. Qual é a capital dos Estados Federados? Essa foi boa. Ó, os Estados Tem mais Federados... algum? Tem mais 3 aqui, ó. Estados Federados da Calma aí que tá... Não, da Micronésia. Da Micronésia. Estados Federados da Micronésia. Eu posso te dar as opções. Se eu tô testando... Ó, tem Pfeffen, Palikir, Veno ou é um país mesmo? Essa... Palikir. Palikir, vamos ver. Palikir, tá vendo? Capital de San Marino. São Marino é São Marino. San Marino é San Marino. Essa até eu sabia. Filipinas. Manila, tá fácil. Ó, tá penúltima, hein? Qual é a capital da Gâmbia? Da Gâmbia, Gaborone. Ó, eu vou te dar as opções. Tem Bacau, Serencuda, Banjul e Soma. Banjul. Banjul. E finalmente, qual é a capital dos Estados Unidos? Ó, a última e mais difícil. Essa, vou botar Hollywood aqui, que parece ser é uma das opções. Não, aí você tem que perguntar, que nem o meu filho, às vezes ele fala, né, Washington, mas aí tem que dizer o que significa o DC. Washington, District of Columbia. Aí sim, aí leva ó, eu acertei 12 de 13. Leva a medalhinha, né? 12 de 13 porque eu corri no Sucre e errei, entendeu? Vou ganhar um bônus aqui. Denis, super obrigado. Cris e Richard também, Valeu. super obrigado aí pelo tempo de vocês e oportunidade. De Felipe, fica a dica, cara. Você tá deixando a gente sonhar. Aqui, depois você vai perder sua cadeira aqui no Radiocast. Bom, e para você que nos acompanhou, meu super obrigado. Assista, né? Mande para os seus amigos, né? Siga a gente no seu
Eu sempre esqueço essa Agregador. palavra. No seu agregador de podcast preferido. A palavra é linda, né? No seu agregador de podcast preferido. E mande suas mensagens para radiocast@empíricos.com.br. Dicas, sugestões, críticas. A gente quer ouvir o seu comentário para saber o que você está gostando e o que você quer ouvir com a gente. E é isso. Até a próxima, pessoal. Valeu! Valeu.